Olá, na aula de hoje do nosso curso de CNC básico, nós vamos apresentar os comandos G2 e G3. O comando G2 e G3 são interpolação circular, ou seja, ele movimenta a ferramenta para a posição especificada com uma trajetória em arco com raio e velocidade especificada. Esse comando admite os seguintes endereços: X, Y e Z, que representa a posição final da ferramenta, e R, que é o raio da curvatura do arco. Também recebe o endereço F, que é o avanço em milímetro por minuto. Por exemplo, G2, X10, Y10, R5. Esse comando vai fazer o seguinte: ele vai fazer com que a ferramenta se movimente em arco da posição que ele estiver para a posição X10, Y10 com um raio de 5 milímetros. O comando G2 ele realiza a trajetória no sentido horário, ou seja, no sentido dos ponteiros do relógio. E o comando G3 ele realiza a trajetória no sentido anti-horário, ou seja, no sentido contrário aos ponteiros do relógio. Uma observação importante: o raio do arco deve ser sempre maior ou igual à metade da distância da posição atual para a posição de destino. Caso contrário, a máquina vai levantar um erro dizendo que alcançar a posição não é possível. Uma outra coisa muito importante é que a posição final do arco não pode ser igual à posição inicial, ou seja, não dá para fazer uma volta completa, um círculo completo com um único comando. Nesse caso, você vai utilizar dois comandos, um comando para fazer 180 graus e o outro comando para fazer os outros 180 graus, retornando para a posição inicial. Observem o seguinte exemplo. Para fazer essa figura, a qual desenhamos aqui, partindo da posição inicial que definimos por esse símbolo, vamos fazer da seguinte forma. Primeiro vamos colocar os pontos onde há mudança de direções e suas coordenadas. Bom, partindo daqui, o primeiro ponto de mudança de direção é bem aqui, tá? Esse ponto, ele é o ponto X30, Y0. Por quê? Porque daqui para cá dá 40, só que aqui tem 10, então 40 menos 10 dá 30. O próximo ponto é aqui. Eu tenho daqui para cá 40 e daqui para cá 10. Portanto, esse ponto é o ponto 40, 10. O próximo ponto é aqui. Esse ponto ele tem x 40, y 30. Por quê? Porque essa altura aqui é 40 até aqui, só que eu tenho 10 a menos na altura aqui. Então vai ser 40, 30. O próximo ponto vai ser esse aqui, tá? Esse ponto eu tenho 40 daqui para cá e mais 10 daqui para cá. 40 com 10, 50. E a altura eu vou ter o que? 40 milímetros, que é essa altura aqui. O próximo ponto é aqui, que é o ponto 80 em x, 40 em y. O próximo ponto é aqui, que é o ponto 80, 80. E o próximo ponto é aqui, que é o ponto 0,80. Na programação, como vamos ter? Primeiro, G0, X0, Y0, que vai garantir que nós estamos começando da posição inicial da minha peça, que é esse símbolo aqui, tá? O comando G1, andar em linha reta, né? Para a posição X30, Y30, ou seja, a máquina vem desse ponto para cá. F100, só lembrando, a gente coloca no primeiro comando G1, G2 ou G3 para determinar a velocidade de usinagem. Agora, vamos fazer esse arco para a posição 40, 10. Esse arco está no sentido anti-horário, portanto o comando é o G3. Ele vai terminar na posição 40, 10, então x40, y10, e o raio dessa curvatura é 10, então R10. Uma vez nessa posição, vamos para cá, dessa vez em linha reta, portanto o comando G1. E ele vai para a posição 40, 30. Então, x40, y30. Agora, a próxima posição para ser alcançada é essa aqui, com a trajetória em arco. Só que esse arco, dessa vez, está no sentido horário. Portanto, nós vamos utilizar o comando G2, né? E a sua posição final vai ser 50, 40. Então, colocaremos G2, x50, y40 e o raio é 10, R10. Agora vamos daqui para cá em linha reta,
comando G1 para a posição 80, 40. Então G1, X 80, Y 40. Depois para a próxima posição, que é em linha reta, G1, X 80, Y 80. Para a próxima posição, G1, X0, Y80 e retornando para a posição inicial para fechar nossa figura, G1, X0, Y0. Eu acredito que deve ter ficado bem claro a questão de criação dos arcos para sentido horário e sentido anti-horário. E o que nós precisamos dizer é só a posição final do arco e o raio desejado. A trajetória e os demais componentes, o computador se encarrega de calcular. Na próxima aula, nós vamos ver os comandos miscelânea M3, M4 e M30.